partir de hoje, toda semana, nós vamos falar sobre a reforma da Previdência e tirar suas dúvidas com convidados especialistas neste assunto. Hoje, quem está aqui com a gente, no estúdio do Santa Catarina, no ar, é Kisley Domingos, secretário adjunto da Comissão de Direito Previdenciário, Regime Geral da OAB, para falar sobre justamente o futuro da aposentadoria no Brasil. Seja bem-vindo, Kisley, aqui com a gente. Bom dia, Vanessa, no obrigado. Santa Catarina no ar. Bom dia para você. Então, vamos falar primeiramente das principais mudanças, das principais mudanças propostas aí nessa reforma da Previdência. Perfeito. As principais mudanças, Vanessa, o que a população vai sofrer mais, né? Eu vou tentar ter uma fala técnica, né? A gente não vai usar nenhum cunho político partidário. Por exemplo, a pensão por morte vai ter uma alteração muito grande. A pensão por morte, que hoje é 100% do benefício, vai passar a ser 50% do benefício, mais 10% por dependente, ou seja, vai ser uma redução bem grande. Hoje tem 100%, vão passar para 50%. E essa pensão, ela vai diminuir para 60% depois que os dependentes foram atingindo a maioridade, que é 21 anos de idade, né? A maioridade previdenciária que a gente chama. Um outro ponto também importante é a questão da aposentadoria por idade, que vai ter um aumento para a mulher, né? A gente consegue acompanhar que hoje o homem se aposenta com 65, a mulher com 60 e 15 anos de contribuição. Na reforma, a gente tem 65 anos, o homem mantém, a mulher passa para 62 com uma regra de transição, não vai ser de imediato. E a gente tem o tempo de contribuição ali, que é a carência de 15 anos para 20 anos de tempo de contribuição. 5 anos a mais. Isso, 5 anos a mais, com um detalhe. Não vai ser 100% do benefício, vai ser 60% do benefício. E um outro ponto, na sistemática de cálculo, vai ser incluído também as 20 menores contribuições. Hoje, no cálculo, fica as 80 maiores, as 20 menores são excluídas. Aqui, no cálculo, vai entrar as 20 menores também. Então, vai prejudicar bastante o cálculo do benefício e vai ter um achatamento bem grande do benefício previdenciário da aposentadoria por idade. O trabalhador, ele sai perdendo ou ele sai ganhando com essa Ele reforma? vai sair perdendo. Ele, para conseguir 100%, ele vai ter que trabalhar praticamente 40 anos, contribuindo 40 anos. E a gente sabe que no Brasil a questão da informalidade não permite que eles contribuam com um vínculo cheio, fechado, por 40 anos. Então, tem aquelas oscilações, tempo em trabalho, tempo informal, então vai ser bem difícil. O pessoal até comenta nas rodas de conversa, eu nem vou me aposentar, nem vou chegar a me aposentar. Muita gente chega, Exato, fala exato, dessa forma, né? Exato, é uma problemática bem grande nesse sentido. Né? E quanto às outras mudanças, gostaria que você comentasse um pouquinho também. Vamos ter mudança também na questão do BPC Loas para o idoso, tanto o Loas como a pensão, eles vão ser desvinculados do salário mínimo, ou seja, o benefício vai poder ser menor que o salário mínimo. Então, vai prejudicar bastante essa questão do idoso, né, que é o benefício assistencial. E o Brasil, o que levou o Brasil a precisar dessa reforma? O déficit realmente existe? Gostaria de que você comentasse um pouquinho para a gente. Então, Vanessa, a gente tem muita divergência nesse ponto, né? Ora, o governo apresenta um déficit de 195 bilhões, ora apresenta um déficit de 290 bilhões, isso no mesmo ano, então são contas que não fecham muito bem. Aliado a isso, a gente teve agora o pedido pelo Ministério da Economia do sigilo dos estudos e das estatísticas previdenciárias, né, para não dar acesso à população, o que não é o momento, a população precisa ter ciência desses estudos, né. Dito isso, por outro lado, a gente tem a ANFIP, que é a Associação Nacional dos Auditores Fiscais, que diz que até 2015 não havia um déficit previdenciário. A partir de 2015, a gente teve uma queda na contribuição em virtude da crise, da reforma trabalhista, da informalidade, né? Então teve uma queda na arrecadação. E a CPI, tivemos a CPI da Previdência, que comprovou que não há déficit previdenciário. A questão aqui da junção, o governo junta o caixa do servidor público com o caixa do regime geral, são caixas distintos, então a parte azul aqui que a gente verifica, 46 bilhões ali, servidores da União. Servidor da União é um caixa distinto, é regime próprio. O regime geral da iniciativa privada é outro caixa. Então, há que se fazer essa distinção também. Tá? E essa mudança toda, na sua visão, é necessária? Precisamos caminhar por isso? A gente viu na reportagem que hoje tem votação. Vai longe ainda para se definir, né, se essa reforma realmente vai acontecer dessa forma que está sendo proposta pelo governo? Então, Vanessa, é o seguinte, reforma de tempo em tempo tem que haver, né? O que acontece?
não precisamos ter uma reforma nesses moldes, né? Tá uma reforma muito pesada. Então, de tempo em tempo, a gente sabe que a estatística, a longevidade, né? A questão do tempo, o brasileiro está envelhecendo mais, está vivendo mais, de tempo em tempo tem que ser feita uma reforma, isso não há dúvida. A questão é que essa aqui foi uma reforma muito drástica, foi muito pesada. Então, tem que se ponderar isso para ver até se vai passar ou não, né? E as consequências de toda essa reforma aí diretamente no que impacta a vida do trabalhador, você comentou comigo, então o trabalhador acaba perdendo. Acaba perdendo. O que acontece? Muitos não vão conseguir se aposentar. O que vai acontecer? Não conseguindo se aposentar, a gente tem a questão do benefício assistencial. Por que estão desvinculando do salário mínimo? Porque se muitos não conseguirem se aposentar, eles vão bater mais tarde na porta da União pedindo um benefício assistencial. Ou seja, então a União vai ter que conceder porque não vai deixar essa pessoa em estado de miserabilidade, né, futuramente, né, um cenário futuro. Então, por isso, já essa desvinculação do salário mínimo. Né? Então, vai ficar complicado das pessoas, da população, ter acesso à aposentadoria, vai dificultar muito. Quando conseguirem, vão conseguir com 60% do benefício, então um benefício muito menor. Para conseguir menor do que... os 100%, vão ter que trabalhar aí por conta de 40 anos em torno disso. É um assunto que rende bastante, né? Que vai dar tem muita coisa para conversar e aí toda semana a gente vai trazer aqui um especialista nesse assunto, nessa área, para debater um pouco mais então sobre essa reforma da Previdência. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, viu? Bom dia. Bom dia, obrigado.